realmente a gente fica doente, a gente se adoece mesmo, né? Boa noite, gente, para quem chegou agora, depois que nós começamos. Vou ver quem tá aí. Guilherme, boa noite. Neia, boa noite. Duas Neias nós temos aí, boa noite para você que tá chegando agora, né? Então hoje nós vamos falar sobre o que nos causa medo, né? O que tem nos amedrontado, porque o medo, ele nos paralisa diante de tantas coisas. O medo é uma emoção primária, então nós sempre vamos ter medo. E o medo, ele tem um lado bom, que ele nos protege. O medo, ele tem um lado bom, que ele nos faz, né, ter esse senso de proteção. Mas muitas vezes o medo, ele nos paralisa diante de muitas e muitas situações, né? E muitas vezes quando a gente se depara diante do medo, a gente aciona, né? A gente aciona porque existe dentro de nós uma realidade interna, né? E que muitas vezes ela é acionada de forma silenciosa. Então tudo que nós já vivemos, a nossa história de vida, tudo que nós já vivenciamos impacta nesse momento. Às vezes a gente não tem ideia, a gente não tem noção, porque o mesmo fato, o mesmo acontecimento, ele tem reflexos diferentes nas nossas vidas. O mesmo acontecimento eu sinto de uma forma, você sente de outra forma, o outro sente de outra forma. Por quê? Porque cada um de nós carregamos realidades internas que impactam sobre nós, impactam negativamente sobre a nossa vida. Então, tudo isso conta quando a gente olha para a nossa história de vida, a gente olha para os nossos medos. Então, por que eu tenho medo disso? O que acontece ao meu redor e o que acontece no meu interior que me causa esse medo, que me causa esse desespero, que me causa essa aflição, né? Todo medo, quando ele é muito enraizado, né, ele vira uma fobia. Então vocês já conhecem, né? A minha sogra, ela sempre teve muito medo de madruvar, aqueles que dão em coqueiro, né? A ponto de mudar de casa, a ponto de não ir na casa de alguém que se tivesse um coqueiro plantado. Então eu já sei que na vida dela, o mês de fevereiro e o mês de outubro era um mês assim, sempre foi um mês muito difícil, porque ela já sabia o tempo que eles viriam. E ela tinha um pavor disso, né? Então, porque era uma fobia de algo que ela viveu, né? Viveu na vida dela, que trouxe um trauma muito grande, que causava um medo sem explicação. O que para uns pegava na mão, para ela era um pavor. Então, assim, muitas vezes nós temos medos que estão enraizados na vida da gente e que nos traz uma fobia muito grande. Mas vamos falar desse medo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Nós temos muito medo, nós temos medo da morte, nós temos medo de ficar doente, nós temos medo de perder as pessoas que nós amamos, nós temos medo do dia de amanhã, o que vai vir. Então, assim, são muitos e muitos medos e eles estão consecutivos, por isso que traz toda nós estamos adoecendo emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, né? Quantas pessoas com distúrbios mentais por conta dessa pandemia. Por quê? Porque aconteceu um fato que te trouxe um medo, que te trouxe um receio, uma dificuldade. Aí você está se recuperando daquele fato, já vem outro fato. Então, nós estamos vivendo uma cadeia, né? Uma cadeia de acontecimentos negativos que tem impactado nas nossas emoções, tem impactado na nossa vida e tem nos adoecido. Nós estamos ficando doentes emocionalmente, nós estamos ficando tão doentes que esse nosso emocional doente está refletindo no nosso corpo. Então, o nosso corpo já começa a dar sinais de que não está suportando a pressão. Então, nós precisamos olhar para isso, reconhecer e saber de onde vem esse medo. É claro, esse medo é por tudo que está acontecendo, mas o que eu posso fazer diante de tudo isso? O que eu posso fazer diante desse medo que vem e diante desse medo que, gente, não tem. Essa semana eu coloquei uma enquete, o que você está sentindo? E uma pessoa me respondeu, você fala, o que você está sentindo? Olhe para você, o que você está sentindo hoje?
e uma pessoa me respondeu assim: estou sentindo muita paz. Nossa, eu falei assim: muito bem, estou muito feliz de ouvir isso, porque dificilmente nos dias de hoje você vê alguém dizendo que está sentindo uma paz muito grande. Porque geralmente, em tudo que nós estamos vivendo, a gente tem sentido aflição, a gente tem sentido inconstância, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo isso tem nos dado uma apreensão muito grande. Ouvir alguém dizendo que estou sentindo uma paz muito grande é porque já tem uma caminhada, né? Um gerenciamento da sua vida, das suas emoções muito bom. E é muito bom, e é esse o caminho que nós temos que buscar também, né? De estar com o nosso coração em paz, de estar com o nosso coração tranquilo, né? Porque todo medo, quando ele vem de uma forma tão como essa avalanche que nós estamos vivendo hoje, né? O que tem feito? Nós estamos entrando num ciclo de ansiedade muito grande, né? E nós estamos entrando num quadro depressivo. Muitos já desenvolveram uma depressão, mas eu não estou dizendo dessa depressão que já vem vindo, mas claro que com esse tempo ela agrava mais. Mas assim, esse medo constante, nós estamos vivendo ciclos, né, de ansiedade, muita ansiedade. Isso tem impactado na nossa saúde, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E nesse quadro depressivo que nós estamos vivenciando, às vezes a gente está apático, nós estamos sem coragem de fazer nada, como se nós estivéssemos travados diante da vida, né? Naquela expectativa, esperando algo ruim acontecer. Então você fica, né? Se você levanta de manhã, aí você vai, pega o seu celular, você vai olhar no Face, aí você já pensa assim: será que morreu alguém hoje? Será que alguém está doente? Será que se eu olhar aqui no meu grupo vão dar notícia de que alguém foi para UTI? Ou de que... Então a gente sempre está pensando no lado, né, de que algo ruim está acontecendo. E se você é daquelas pessoas que ficam ainda se alimentando de notícias ruins, ouvindo noticiário em cima de noticiário, eu sinto te dizer, mas aí que você vai ficar muito mais doente, porque a gente não pode se alimentar de coisas negativas. É claro, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber o que passa no mundo, eu preciso saber, mas eu não preciso ficar toda hora e todo momento me alimentando disso, porque se você for ver os telejornais todos os dias, de manhã, na hora do almoço, à tarde, as suas emoções não vão regular. Por quê? Porque são só fatos negativos, né? Então a gente precisa olhar como nós estamos vivendo também, como nós estamos nos comportando diante disso que nos apresenta, né? Porque a gente tem situações adversas, muitas e muitas situações que estão fora do nosso controle, né? Muitas situações que estão impactando negativamente as nossas emoções, né? Então vamos entender um pouquinho agora do que tem ativado os nossos medos. O que tem feito com que nós estejamos vivendo num momento de muito medo e de muita apreensão. Um dos fatos é que nós estamos olhando muito porque nós queremos ter vida, nós queremos ter saúde, nós queremos ter bem-estar, e tudo isso está ameaçado. Nos dias de hoje, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar está ameaçado. Então isso nos causa medo. Isso nos causa medo, né? Porque nós vemos assim, que quantos estão adoecendo, quantos estão morrendo, quantos estão indo embora, e o nosso bem-estar também está ameaçado. Nós não podemos sair de casa, nós não podemos nos relacionar nem com as pessoas mais próximas de nós. Então a gente nós temos vivido essas inconstâncias, e isso tem sido uma ameaça à nossa vida e ameaça a vida daqueles que estão conosco, né? E nós podemos ver também que muitas vezes o que nós vivemos no passado e que se repete hoje causa um medo muito grande em nós. Suponhamos, você viveu a perca de alguém algum tempo atrás, alguns anos atrás, e hoje, vendo todas essas mortes acontecendo, isso ativa, isso traz em você todo aquele sentimento que você teve lá atrás.
Se você passou, ou você ou alguém da sua família passou por um momento de saúde grave, né? Um momento de saúde grave, hoje isso é acionado novamente, esse medo vem, mas ele vem dobrado, porque você tem medo de repetir aquilo que te aconteceu. Você tem medo de reviver aquela situação novamente. E isso causa um quadro de medo muito grande, né? Então isso ativa tudo aquilo que você viveu. Isso que a gente está dizendo, isso que eu estou assim focando um pouco mais no tempo da pandemia, focando um pouco mais nas nossas atividades, assim, daquilo que a gente vive hoje, mas eu quero dizer assim para você, que isso é em relação a qualquer medo que você tenha. Seja o medo de assumir algo novo na sua vida, seja medo de tomar alguma decisão, seja medo de dar um passo profissional na sua vida, seja medo de qualquer nível. Então, quando a gente fala dos medos da pandemia, é porque eles estão mais atuais hoje, mas esse medo, ele pode ser acionado de todas as formas. Se algo hoje te dá medo, ele pode ser reflexo daquilo que você já viveu no passado, são as memórias, os flashbacks do passado que vêm, que ativa novamente esse medo na sua vida, né? Estar também em situações que você viu outras pessoas serem ameaçadas, outras pessoas serem feridas, ou seja, você vê um amigo seu lá doente, você vê um amigo seu na UTI, você vê alguém que você conhece que está falecendo, que já se foi, então isso causa uma comoção muito grande em nós. E ao mesmo tempo que vem a comoção, vem o medo, né, de que isso aconteça conosco e que aconteça com alguém da nossa casa, com alguém da nossa família, ou com outro amigo, ou com outro conhecido. Então, são situações que ativam o nosso medo. Então, vocês percebem que se nós temos situações que ativam o nosso medo, de uma forma geral, de uma forma normal, imagina agora, nesse tempo da pandemia, quantas situações nós vivemos que vão ativando os nossos medos. São situações em cima de situações, é como se fosse uma avalanche de situações que vêm para nos oprimir, né? Então essas são as situações que nós vivemos, né? Medo da gente estar numa situação nova, medo da gente estar numa situação desconhecida, que é, eu não sei o que vai vir amanhã. O ano passado nós achávamos que esse ano estaria tudo normal, que a gente começaria a viver de novo, as coisas começariam a voltar ao normal. E o que aconteceu? Aconteceu que a gente tem aí um quadro mais difícil do que o ano passado, um quadro mais complicado, com mais mortes e com tudo. Então, a gente se vê diante daquilo que nós não sabemos o que vai acontecer, a gente se vê diante do desconhecido. E isso impacta no nosso medo, isso traz um medo muito grande para a nossa vida, né? E os medos de a gente ficar sozinho, de alguém que a gente ama da nossa casa ir embora, nos deixar só, nos deixar abandonados, a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de enfrentar tantas e tantas situações, enfim. São medos e medos que impactam a nossa vida e que têm nos paralisado, né? Se você tem medo de assumir algo novo, isso vai paralisar a sua profissão, isso vai paralisar a sua vida, isso vai ter reflexos, né, sobre você. Se você tem medo de que algo aconteça na sua vida, você fica parado, né? Então agora eu não posso sair de casa. Tem pessoas que estão com tanto medo e tão apavoradas que elas travaram, elas estão desenvolvendo síndrome do pânico de tanto medo. Não querem mais sair do quarto, não querem mais se relacionar com as pessoas. Outras pessoas dormem o dia inteiro porque não conseguem estar acordados, porque é como se fosse uma fuga. Tem pessoas que na hora do desespero, na hora da dor, na hora da aflição, na hora daquele medo, ela pede ajuda para todo mundo, ela se pronuncia, ela pede oração para todo mundo. Já tem outras pessoas que diante do medo não conseguem fazer nada, não conseguem nem pedir uma ajuda, como se ela estivesse bloqueada, né, paralisada diante daquela situação. Então vejam bem, uma situação ela causa diversos comportamentos, porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas que cada um de nós temos as nossas reações. Então tudo isso tem nos causado um mal muito grande. E a gente tem, quando eu digo assim, qual o teu medo, né? Qual é o seu medo? Às vezes você não consegue identificar medo de que você está agora, o medo do que você tem,
eu quero trazer para você algumas emoções que é da família do medo, né? Medo do que eu tenho? Então essas emoções que elas fazem parte da família do medo, quais são elas, né? A tensão, a ansiedade, a aflição, o estar assustado diante dessa situação, a preocupação, a aflição, o medo do abandono, medo do temor, medo do novo, pânico, nervo. Então assim, são todas esses sentimentos, essas emoções são da família do medo, né? Eu tenho medo quando eu estou tensa lá, né? Tensa, mas eu estou tensa porque eu estou com medo do quê, né? Então hoje eu estou ansiosa, acordei com uma ansiedade. E geralmente a ansiedade é muito ligada ao medo. Eu estou ansioso ou estou ansiosa por conta do quê? Qual medo essa ansiedade está ativando em mim? Eu estou apreensivo diante do que vai acontecer, apreensivo diante dessa febre que me deu, apreensivo diante dessa pessoa da minha família que está internada, que está com Covid, que testou positivo. Eu estou apreensivo diante dessa situação que eu não sei se financeiramente eu vou conseguir, do emprego novo. Eu estou apreensivo, tá? Eu estou apreensivo, mas o que tem atrás dessa apreensão? Que medo é esse que essa apreensão está me trazendo? Ou essa preocupação, que medo é esse que essa preocupação que está no meu coração? Ou dessa aflição, ou desse nervo. Então, quando você detecta qual é a emoção que você está sentindo, você pode saber que atrás dessa emoção existe um medo. E medo do quê? Medo do quê que você tem? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, olhar pra gente mesmo. Gente, eu espero estar sendo clara com vocês, espero que vocês estejam entendendo, espero que eu esteja colocando de uma forma muito clara. Coloque aí se vocês estão conseguindo entender o que a gente está colocando. Se você pode, curte aí, compartilha, pega esse aviãozinho, manda para uma pessoa que você conhece aí, que está precisando disso, que está precisando dessa palavra também. Hoje de manhã, na nossa live oracional, nós falamos também sobre o medo. Nós falamos também sobre esse aspecto, né? A gente falou mais sobre o aspecto espiritual, né? De que a gente precisa se fortalecer também com a força do alto, que Deus nos sustenta nesses momentos, né? Muitas vezes, diante do medo, nós temos a tendência a ter ações para bloquear esse medo, porque a gente tem medo de ter medo, né? Uma vez eu vi uma frase, uma vez eu estava fazendo uns escritos, e nesse escrito eu mesma escrevi, e isso me surpreendeu depois, porque eu escrevi assim: eu tenho medo de não ter mais medo, né? Porque eu venci os meus medos e agora eu tenho medo de não ter mais medo. Mas na verdade esse medo de não ter mais medos eram os medos que eu havia vencido. Mas sempre virão outros e outros e outros. E eu tenho que estar pronta para gerenciar todos esses medos que a todo dia me perturbam. Então a gente precisa ter consciência que nós vivemos, né, sobre uma época de muito medo. De muito medo, mas se a gente viver, se a gente deixar esse medo tomar conta de nós não conseguimos ver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de fé, uma vida de confiança, né? Então, diante desse medo nós temos algumas ações, e essas ações não são ações positivas, mas são ações negativas que trazem para a nossa vida, que diante do medo o que a gente faz? Muitas vezes a gente foge, ou nós evitamos, né? Ou nós atacamos, né? Ou então a gente se isola ou a gente se esconde, né? Como eu disse antes, né? Diante daquilo que me causa medo, muitas vezes eu me isolo, muitas vezes eu me escondo, eu fujo, eu evito. Isso não é bom, né? O medo a gente precisa enfrentar de frente. Acho que eu já contei para vocês uma vez que eu sempre tive muito medo de água. Se você falar para mim assim, você vai ter uma viagem num transatlântico muito bom, vai conhecer isso, eu adoro viajar. Mas eu não iria, eu falava, olha, eu recusaria o convite, porque eu tenho pavor de água, eu não gosto disso, né? Não gosto. Eu gostei. Acho que desde que meu irmão morreu afogado, a gente traz tudo aquilo, né? Mas me dá muito medo, o mar me dá muito medo. E eu fui fazer uma viagem
E nessa viagem nós tínhamos um passeio de barco, um passeio noturno, com jantar, com música, com atrações. Então era uma viagem muito, embora seja turística, era uma viagem muito cultural, né, de cultura e de religiosidade junto. Então eu precisaria dar o meu sim para aquele passeio. Toda a minha viagem, todos os pacotes e todos os passeios estavam inclusos no pacote da viagem, todos os passeios, menos aquele que era um passeio noturno no Rio Nilo, né? Veja bem, o Rio Nilo foi onde Moisés foi deixado numa cesta, né? Então ele tem todo um significado religioso, ele tem todo um significado cultural. Então assim, era um passeio maravilhoso. Nós íamos naquele bar que a gente ia ver a cidade do Cairo toda iluminada a noite toda, ia ter jantar, ia ter festa, e todos da excursão, a gente estava no ônibus saindo de um passeio, íamos descansar e à noite teria esse passeio. Então todas as pessoas foram, né? Foram lá, já foram recebendo ali quem vai ticando, e eu ali. Aí aquilo começou assim, né? Fiquei ofegante, como que eu vou? Eu não vou. Eu falando comigo mesmo, eu não vou, eu tenho medo de água, quanto mais à noite ainda. Isso vai, né? E fiquei naquela, enquanto todas as pessoas resolveram, todas as pessoas deram nome, todas as pessoas deram seu sim, e eu ali. Eu fui a última, aí eu falei assim, não, gente, eu não cheguei até aqui para deixar de participar disso, né? Esse medo não pode ser maior que eu, ele pode existir, mas eu sou maior que ele, eu vou vencer ele. Então aí eu falei assim, não, eu vou também. Ah, todo mundo tá, vamos. O ônibus foi completo, né? Aí fomos pro hotel descansar. Aí cheguei lá, eu deitei na cama. Gente, vocês não calculam o que o medo faz no corpo da gente. O meu coração acelerou, o meu coração começou a disparar, as minhas mãos começaram a formigar, eu fui começando a ficar gelada, parecia que eu ia ter um ataque de pânico, de medo mesmo. O medo paralisa, o medo, ele traz reações químicas no nosso corpo. Então parecia que eu ia ter um ataque cardíaco, né? Parecia que eu ia ter um ataque. Eu comecei a passar mal, porque eu estava enfrentando o meu medo. Então, de um lado a minha vontade de ir, do meu lado o medo que me paralisava. Então, eu respirei fundo, eu falei, não, eu vou vencer isso. Vai, nem que eu tiver que ter um ataque lá, mas eu tenho que ir. Então, tomamos banho, preparamos e fomos. Chegou lá, gente, é incrível que a hora que a gente entra assim, né, um corredor grande para entrar lá no barco, a hora que eu entrei no barco é como se aquilo tivesse se dissipado na minha vida. Eu não senti mais medo, eu não senti mais nada, mas eu senti assim, uma grande realização por eu ter me vencido, por eu ter vencido o meu medo. Então assim, era como se fosse um troféu para mim mesmo, né? Saber que eu podia enfrentar aquele medo e que eu enfrentei e que eu venci aquele medo, que eu pude participar de tudo. Então, quantas coisas eu teria perdido, né? Quantas coisas eu teria perdido se eu não tivesse enfrentado aquele medo. Me deu reações? Sim, deu reações. A Alessandra está dizendo que é isso mesmo. E dá tudo isso, Alessandra. Então eu imagino uma pessoa que tem, às vezes a gente fala assim, uma pessoa tem síndrome do pânico. É terrível, gente. Eu nunca tive, mas assim, pelos relatos, parece que aquilo é realidade. O seu corpo sente toda aquela pressão e toda aquela opressão. Então é muito difícil isso, mas assim, como não era algo, como era assim um medo muito grande, eu fui, venci aquele medo e para mim foi uma realização. Eu ter feito isso, eu ter vencido aquele medo, né? Naquele momento. Não vou dizer para vocês que eu venci de tudo o medo de água, posso até ter vencido sim, mas assim, eu não tenho muita vontade de ir ainda, mas não tem problema. Naquele momento eu enfrentei o meu medo. Então o medo a gente enfrenta de cara, né? O medo a gente vai para poder vencer ele, né? Também já falei para vocês uma vez de uma tia minha que ela precisou enfrentar o medo dela e reconhecer o corpo do filho dela junto com um monte de outros corpos, e ela falou, não sei onde que eu tive força para enfrentar o meu medo, né? Mas foi Deus que deu força naquela
ora para ela. Então, todas as vezes que a gente acha que a gente não tem capacidade, que a gente não pode, se você enfrenta, se você vai, né? Você vai, mas vai com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você não está sozinha, né? Você não está sozinho, você não está sozinha, né? Então, gente, para a gente se libertar desse medo, 3 pequenas dicas para vocês, para nós, né? 3 pequenas dicas para nós. Primeira dica que eu vou falar para vocês. Gente, não tá muito interativa essa live não, é mais eu que tô falando. Vocês estão tudo quietinho aí, mas eu tô conseguindo ver vocês aqui. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, coloca aí que a gente vai falando, vamos interagindo um pouquinho, né? Mas 3 pequenas dicas para que a gente possa vencer os nossos medos. Primeira dica é o autoconhecimento. Você se conhecer, você saber das suas limitações, das suas fraquezas, você saber como você reage diante de alguns aspectos e diante de algumas situações, né? A Zezinha tá dizendo também que teve muito medo quando foi para Recife, né? Quase que deu um infarto, mas ela encontrou segurança nas pessoas que estavam junto com ela. É sempre assim, né? Quando a gente vai, a gente encontra outros que nos apoiam também. E então, gente, o autoconhecimento, isso é muito importante. Eu falo isso assim com propriedade para vocês. E o autoconhecimento, ele nos ajuda a vencer os nossos medos, mas ele também nos ajuda a vencer os nossos bloqueios emocionais, bloqueios mentais. O autoconhecimento nos ajuda nos nossos relacionamentos. Ele nos ajuda a superar as nossas crenças limitantes, os nossos sabotadores. Então, eu falo assim com propriedade de quem trabalha com isso. O autoconhecimento é uma peça-chave do meu trabalho, né? De fazer com que a pessoa se conheça. E isso é muito importante. Você se conhecer. E se você precisa se conhecer mais a fundo, porque você precisa vencer muito mais coisas, eu indico para você realmente um trabalho profissional, porque isso vai impactar em todas as áreas da sua vida. Quando você se conhece, você tem uma autorresponsabilidade, você tem uma autoaceitação, você tem condições de vencer muitas coisas na sua vida. Então, primeiro passo, o autoconhecimento. No segundo passo, a gente precisa gerar mudanças na nossa vida. Nós precisamos de ações para mudar aquilo. Se algo me dá, que nem eu estava dizendo para vocês no começo, todas as vezes que eu ia assistir um telejornal, passava uma criança ou alguém que morreu ou um doente, pronto, aquilo eu já perdi a minha noite. Então eu chegava em casa para relaxar, liga a televisão para ver o que está acontecendo, o que aconteceu durante o dia. E quem disse que dorme depois? E quem diz que aquilo não fica perturbando a cabeça? Então, isso eu tive que eliminar do meu dia. De manhã eu acordo, claro, eu entro lá, vejo as notícias, o que está acontecendo, sei do que está acontecendo no mundo, mas eu não fico me alimentando nisso. Então, a partir do momento que você muda as suas ações, né, você vai conseguindo gerenciar as suas emoções. Se você conversa muito com pessoas negativistas, pessoas que só trazem informações negativas, informações de morte, sabe? Tem pessoas que você convive com elas, parece que elas são assim, sabe aquelas nuvenzinhas negras, né? Aquela pessoa que tem aquela nuvem negra, é esse tipo de pessoa. Ela só sabe falar de coisas ruins, ela só sabe falar de coisas negativas, ela faz um drama, se alguém tá com uma gripe, já tá com Covid, já tá morrendo. Tem pessoas que são assim, elas dramatizam. E você conviver lado a lado com pessoas assim é muito difícil, porque você não consegue se recuperar, você não consegue equilibrar suas emoções. Agora, já a partir do momento que você está com pessoas positivas, com pessoas cheias de fé, de esperança, que mesmo tendo muitos problemas, ela tem uma confiança em Deus, ela passa um sorriso, ela passa abraço não pode dar agora, né? Mas ela abraça com os olhos. Então, assim, é gratificante. Então, é mudar os nossos comportamentos, aquilo que nos faz mal. A atividade física faz muito bem para o corpo, faz muito bem para a mente. Poder sair, ver a natureza, a gente pode estar fazendo isso. Então, são ações que nos ajudam a gerenciar as nossas emoções. Então, assim, olha para a sua vida, olha para tudo aquilo que você está vivendo e fala, o que eu posso melhorar na minha vida, né?
A Alessandra está dizendo que ela tem muita crise de ansiedade, ela tem muito medo de pegar Covid e morrer. Então esse é o pânico da sua vida. Alessandra, começa a olhar para você, começa a ver o significado da sua vida. Começa a olhar para você, começa a olhar para o seu propósito de vida, para a sua missão de vida. Começa a ver o valor da sua vida, né? A partir do momento que você faz isso, você vai se desprendendo um pouquinho de cada dia, um pouquinho a cada dia, você vai se desprendendo desse medo de morrer, desse medo de pegar Covid. Por quê? Gente, nem tudo está sob nosso controle. A gente não consegue controlar todas as situações. Então, Alessandra, diante do Covid, o que eu posso fazer, você pode fazer? Se cuidar da melhor maneira possível, mas a gente se cuida espiritualmente, a gente se cuida todos os protocolos que precisam, e depois a gente desapega disso, né? É fácil fazer isso? Claro que não é fácil. Se alguém dizer assim, olha, você tá com uma síndrome do pânico, você tá com medo, você tá com pavor, faz isso. Não, gente, não é fácil. Se alguém te dá uma solução fácil, você pode saber que isso não existe, porque é um problema complexo. Nós somos complexos. O ser humano é complexo e o mundo é muito mais complexo. Essa doença tá assim desafiando os maiores cientistas, tá desafiando os poderes do mundo todo. Então é fácil? Não, não é fácil, mas a gente vai gerenciando isso, sabe? Olhando para a vida num aspecto maior do que aquilo que a gente tem. Veja bem, diante de tudo isso, eu garanto que você mudou muita coisa na sua vida. Eu garanto que você mudou muitos pensamentos, eu garanto que muitos valores, coisas que você achava que tinha valor na sua vida, hoje você vê que não tem mais valor. Diante de tantas mortes, de tantas percas de pessoas queridas, diante de tantos problemas que nós estamos passando, coisas que antes a gente achava que era importante, hoje a gente vê que não é mais importante. E que a gente luta, que às vezes a gente briga por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes na nossa vida. Então hoje a gente vê realmente o que tem valor na nossa vida. A gente vê que a nossa vida é valorosa. Então começa a olhar para você, começa a olhar o valor que você tem, o valor da sua vida, começa a olhar a sua missão de vida, começa a olhar as pessoas que estão do seu lado, a sua família. Então começa a olhar o belo, que você vai ver que esse medo, devagarzinho, ele vai se dissipando da sua vida. Gente, é só um caminho? Não, não é só um caminho e só um passo, né? A Neia está dizendo, como sua paciente, estou aprendendo a me controlar muito melhor, a respirar e a pensar antes de falar certas coisas. A Neia é uma cliente muito especial, né? A gente faz um trabalho junto há algum tempo e que bom, né? Saber que você está aprendendo a gerenciar suas emoções. Isso para mim é gratificante, né? Então meu trabalho, eu me sinto realizada assim, quando eu sei que eu posso ajudar o outro a ser um pouco melhor. E nós trabalhamos com a Neia o autoconhecimento, isso foi muito bom, então isso com certeza está ajudando muito ela hoje a gerenciar tudo isso que ela está vivendo, que nós estamos vivendo, né? Então, um feedback assim é muito gratificante. Obrigado, Neia. Beijão no coração. Então, gente, o terceiro passo você muda as suas ações. Veja, vamos um parentezinho ainda, uma citação ainda nessa mudança de ação. Veja coisas que você gosta de fazer. Veja as coisas que te dão prazer. Quando eu estava preparando toda essa semana, eu tive assim, uma inspiração de pedir para algumas pessoas amigas, algumas pessoas que eu tenho contato, não todas, mas algumas pessoas que me mandassem uma foto daquilo que você vê que é precioso na sua casa. Então eu recebi várias fotos, né, de mesa de comida, de paisagem, de cantinho de oração, de cachorrinha, de um monte de situações, né? Então assim, por quê? Qual que foi o meu intuito? E aí eu posto todo dia de manhã isso, uma frase, um bom dia, com o carinho de uma pessoa que eu conheço, porque eu sei que para ela aquele espaço é valoroso. Aquela imagem é significativa, não é só uma imagem, traz afeto, traz emoção, traz carinho, né?
Vi que a Rose estava aqui agora há pouco, não sei se ela está aí ainda, se tiver, Rose, oi. Então eu sempre acompanho as postagens da casa dela, ela mostra o sítio, ela mostra uma flor, ela mostra um lugarzinho bonito. Então, gente, isso é gratificante. Começa a ter esse olhar para as suas coisas, sabe? Olhar uma flor que está nascendo, olhar um cantinho de oração seu, olhar um sofá que você gosta de ficar, uma comida que você gosta de fazer, um animal de estimação que você tem. Então, quando a gente começa a dar valor nessas pequenas coisas da vida da gente, a gente vai tirando o olhar daquilo que nos machuca e nós vamos colocando o olhar naquilo que nos conforta, naquilo que nós temos um apreço muito grande. Então, assim, foi uma experiência, foi uma inspiração que veio, e eu sou uma pessoa assim, que se eu deixar para depois eu não faço. Peguei aquela inspiração naquela hora, naquele momento, selecionei ali algumas pessoas, falei: tô com uma ideia nova, se você quiser me ajudar, me manda um lugar da sua casa que você goste muito, ou algo que é significativo na sua casa. E eu recebi assim muitas imagens, todo mundo veio, todo mundo que eu mandei mensagem retribuiu com uma imagem, a gente está postando durante a semana. Então, para você, muda um pouquinho, olha, foca naquilo que para você tem importância, naquilo que para você é belo, naquilo que para você fala mais alto, né? Fala mais alto, fala ao coração. Você vai ver que você vai desfocar das coisas negativas e vai começar a focar nas coisas positivas. E o último passo que eu tenho de sugestão para você é olhe o seu lado espiritual. Como eu disse de manhã, coloque a sua fraqueza embaixo da grandeza de Deus. Primeiro, quando a gente olha para a nossa espiritualidade e a gente olha para tudo que está acontecendo, né, diante dessa pandemia, que essa pandemia ela nos trouxe muitos medos novos, mas ela também acionou os medos antigos e ela potencializou os medos antigos que nós carregávamos ou carregamos, né? Aquilo que eu já tinha medo, né? De ficar só, medo do abandono, medo de passar necessidade. Então, tudo aqueles medos que eu tinha, medo de ficar doente, de não ter saúde, de não cuidar dos meus filhos, de não estar aqui. Então, se você já carregava esses medos, essa pandemia potencializou tudo isso, o seu medo ficou muito maior e trouxe medos novos, né? Que é o de perder a vida. Claro que às vezes medo de morrer a gente sempre teve, mas sempre foi meio que escondidinho, né? Agora a gente está revelando um pouco. Então, de ter uma espiritualidade, de ter um contato com Deus. Então, diante de tudo que está acontecendo, nós estamos impotentes diante de muitas situações, mas aí eu coloco a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, os meus medos, diante da grandeza e da misericórdia de Deus, que eu sei que olha por mim, porque nós precisamos ser pessoas de fé, nós precisamos acreditar. Às vezes a gente tá assim para baixo, arrasado. Aí você faz uma oração, você pega uma palavra, você lê a Bíblia, você vê que aquilo aquece o teu coração, você vê que aquilo te levanta, que aquilo te sustenta. Então a espiritualidade, para aqueles que têm fé, que têm espiritualidade, isso é muito importante para poder agregar e nos ajudar a sair dessa condição e dissipar o medo da nossa vida, esse medo que nos paralisa, né? Gente, então são passos. E vou dizer para vocês que é fácil? Não, não é fácil. E se alguém disser para você que é fácil, essa pessoa não está convicta do que ela está dizendo. Porque é fácil para você falar, para mim dizer para você, levanta dessa cadeira, levanta, pede uma roupa, vou sair, para com essa depressão. Ou para que você está com essa frescura? Tem muita gente que trata assim, né? Não. Eu sei que a sua dor, eu sei que o seu medo é algo que precisa ser curado, que precisa ser tratado, que precisa ser olhado. E a primeira pessoa que precisa olhar isso é você mesmo. A primeira pessoa que tem que saber eu preciso de ajuda é você mesmo, né? É você mesmo. Não espere do outro aquilo que tem que ser atitude sua. Então, olhe, esse é um autocuidado que nós precisamos ter. Eu cuido de mim. Agora, se nem eu cuido de mim, como que eu espero que o outro venha cuidar de mim? Então, não deixe que o medo traga transtornos maiores para a sua vida, né? O medo vai vir? Vai vir, né? Mas vamos deixar com que ele venha num grau muito pequeno, muito baixo. Porque se ele vir num grau muito alto, ele faz um estrago na nossa vida. Então, olha para você, se cuida mesmo.
olha para suas emoções, comece a mudar os seus hábitos, olha aquilo que você sente. Então é um olhar para dentro, no autoconhecimento, mas um olhar para fora, naquilo que eu posso fazer de diferente, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim. Vocês viram que a gente pegou os 3 tópicos, né? Nós pegamos essas 3 dimensões para nos atingir por inteiro. O autoconhecimento, eu olho para dentro, né? Aí eu olho para fora, ao meu redor, o que está acontecendo ao meu redor, e mudo isso, mas eu olho para cima também, eu sei que tem um Deus que está com a mão sobre a minha cabeça, está me protegendo. E assim a gente vai conseguindo vencer a cada dia, gente, a cada dia, a cada passo, é o dia por vez. Hoje eu vou viver, né? Essa semana eu ouvia um testemunho de uma pessoa dizendo assim, que ela me falando de outro que já se foi, que ele falou assim, olha, na minha vida eu vivo um dia de cada vez, eu vou viver o hoje. Aí amanhã ele falava de novo, eu vou viver o hoje. E um dia ele se foi, mas ele viveu um dia de cada vez. Isso é muito bom, saber que ele entendeu todas as coisas, né? Gente, obrigado para vocês que estão aí comigo, obrigado por vocês que acompanharam, né? Vou deixar salvo aqui. Se você gostou, se você acha que alguém vai poder aproveitar essa live, encaminha, a pessoa pode ver depois, né? Na sexta-feira, então, só relembrando, nós temos os vídeos, um vídeo todo dia ao meio-dia, então foi publicado um vídeo na segunda, na terça e na quarta. Então temos mais 2 vídeos, sempre ao meio-dia. Tá lá tá aqui no IGTV, tá no Face, tá no YouTube. Você pode estar acompanhando os vídeos, que é uma sequência. Temos vídeo amanhã e sexta, e na sexta-feira a gente tem mais uma live também, concluindo, fechando as nossas semanas. Quero só dizer para vocês que a gente fecha essa semana de Maratona das Emoções, mas é o meu assunto, sempre será o meu assunto as emoções, sempre será o meu assunto a mente junto com as emoções, né? A gente trabalhar a mente e as emoções, né? Esse faz parte do meu trabalho. Gente, vocês acreditam que eu não me apresentei no começo? Porque parece que a gente já tá falando para quem é de casa, para quem tá no quintal, para quem tá na nossa rua, né? Mas se você me acompanhou, não me conhece, meu nome é Beth Cruz, eu trabalho com desenvolvimento humano, inteligência emocional. Isso assim tem feito transformações primeiro na minha vida e nas pessoas que eu atendo, nos meus clientes. Isso tem sido muito gratificante e muito bom. E é isso que a gente vai continuar falando, esse é o meu trabalho. Essa semana a gente intensificou mais, mas eu não tenho outro assunto a não ser trabalhar a nossa mente e as nossas emoções. É isso que faz com que a gente se realize. E claro, o lado espiritual também faz parte da vida, faz parte da minha vida, faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito. Então tudo tem a espiritualidade, por quê? Porque também faz parte da minha vida. Isso é uma das coisas ou a mais importante da minha vida. Abaixo da espiritual a gente une tudo isso e a gente se desenvolve em todos os aspectos da nossa vida. Obrigado por você que esteve comigo, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Então nós vamos estar assim juntos, você está colocando no coração de Deus as famílias enlutadas, a alma daqueles que se foram, para que Deus possa acolhê-los na sua imensa misericórdia. E nós vamos juntos, né, de mãos dadas, né, vamos juntos. O que eu posso te ajudar, eu tô aqui para dar a minha contribuição. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. É um passinho de cada vez, não dá pra gente falar muito, mas a gente vai dando um passinho hoje, um passinho amanhã. Se vocês quiserem depois colocar no comentário, se vocês quiserem mandar depois ali no direct alguma pergunta, alguma dúvida, né? Alguma dúvida sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, alguma dúvida que eu possa responder aqui mesmo ou no particular para você, estou à sua disposição, né? A minha missão, o meu propósito é poder ajudar você a ter uma vida melhor, a viver bem. Fiquem com Deus, boa noite, eu espero ter contribuído com vocês, né? E que Deus te abençoe muito. E foi muito gratificante ter a sua companhia aqui comigo. Deus te abençoe, até mais.